Você já parou para observar os momentos silenciosos da sua vida, aqueles em que tudo parece calmo por fora, mas por dentro uma inquietação sutil ecoa, como se algo não estivesse plenamente resolvido? Talvez você já tenha sentido uma sensação estranha, como se estivesse vivendo uma vida que não fosse exatamente sua. Uma espécie de desconexão entre aquilo que você mostra ao mundo e o que realmente pulsa dentro de você. Carl Jung chamaria essa sensação de um chamado, um sussurro da alma que convida à transformação. Esse chamado não vem com alarde, mas com um desconforto, uma melancolia, um vazio que nenhuma distração consegue preencher. É o início da jornada de individuação, ou o processo pelo qual o indivíduo abandona as ilusões do ego e começa a buscar quem ele realmente é. A maioria de nós vive uma boa parte da vida tentando se encaixar. Queremos ser aceitos, queremos atender às expectativas da família, da sociedade, da cultura, e sem perceber, vamos construindo máscaras, o que Jung chamou de persona. A persona é necessária, claro. É ela que permite que convivamos em sociedade, que desempenhemos papéis, que nos adaptemos. Mas o problema começa quando confundimos a persona com o nosso verdadeiro eu. Quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou: essa é realmente a pessoa que eu sou? Ou apenas a que eu aprendi a ser para sobreviver? Esse é o ponto onde a jornada começa. E não se engane, é uma jornada solitária. Não porque precise ser feita completamente sozinho, mas porque só você pode descer até as profundezas da sua psique e olhar para aquilo que estava escondido. Só você pode escutar os ecos da sua alma. Jung dizia que a individuação não é um caminho de se tornar especial, mas de se tornar inteiro. E se tornar inteiro implica aceitar tudo o que você é, inclusive aquilo que você preferiria manter escondido. É aí que entra a sombra. A sombra é composta por tudo aquilo que você reprimiu, negou ou rejeitou em si mesmo. Aqueles traços que aprendeu que não devia sentir: raiva, inveja, tristeza, impulsos agressivos, desejos, fraquezas, vulnerabilidades. Mas ela também guarda sua autenticidade, sua potência esquecida, sua criatividade reprimida. Quanto mais você tenta se afastar da sombra, mais ela ganha força. Porque ela não desaparece, apenas se desloca para o inconsciente, de onde começa a influenciar suas ações sem que você perceba. Já se perguntou por que você atrai determinados tipos de pessoas repetidamente? Por que certos padrões de relacionamento se repetem como se estivessem fora do seu controle? Por que certas emoções explodem em você de forma desproporcional? Na maioria das vezes, isso é a sombra tentando se manifestar. Jung nos mostra que aquilo que não é trazido à consciência retorna em forma de destino. Ou seja, aquilo que você ignora em si mesmo acaba moldando sua vida, seus relacionamentos, suas escolhas, como um script oculto que dita o rumo da sua história. Mas e se, ao invés de lutar contra a sombra, você começasse a escutá-la? A verdadeira coragem não está em negar o que sentimos, mas em olhar para dentro com honestidade. Perguntar: o que essa raiva está tentando me mostrar? O que essa tristeza revela sobre minhas perdas não resolvidas? O que esse ciúme me diz sobre minha autoestima? O que essa culpa está tentando esconder? Essa escuta profunda abre espaço para algo novo. E é nesse espaço que o self, o centro organizador da psique, o núcleo mais verdadeiro de quem você é, começa a emergir. Jung comparava a jornada rumo ao self a uma descida ao submundo, uma travessia sombria pelas camadas da alma, onde o herói interior enfrenta monstros simbólicos, medos, culpas, traumas, verdades não ditas, desejos não vividos. É uma peregrinação em que não se trata de eliminar esses monstros, mas de compreendê-los, dialogar com eles, integrá-los. Porque aquilo que você rejeita dentro de si não desaparece, mas aquilo que você integra, transforma. E esse processo de integração é profundamente espiritual. Não no sentido religioso, mas no sentido mais essencial do ser humano. A busca por sentido, por unidade, por autenticidade. O sofrimento, então, deixa de ser um castigo e passa a ser um mestre.
Ele não está ali para te destruir, mas para te indicar onde sua alma ainda está fragmentada. Nesse ponto da jornada, você começa a perceber que os maiores tesouros estão escondidos, exatamente onde você menos gostaria de olhar. A dor que evitou a vida toda, a ferida que tentou ignorar, a lembrança que reprimiu. Tudo isso contém a chave para o seu renascimento. Jung nos lembra que sim, o ouro está na sombra. Aquilo que te parece feio, indigno ou fraco, pode, na verdade, ser a fonte do seu poder. É ali que está sua humanidade mais profunda, sua compaixão, sua sensibilidade, sua força verdadeira. E ao entrar em contato com isso, você começa a mudar. Mas essa mudança não é performática, não é para agradar aos outros. É uma mudança silenciosa, interna, que começa a moldar a forma como você se vê, como se relaciona, como vive. Você se torna mais verdadeiro, mais inteiro, mais você. A partir do momento em que você começa a se aproximar do self, a vida externa também começa a mudar. Não porque o mundo ao seu redor se transforme magicamente, mas porque sua percepção se expande. Você deixa de ver as situações apenas como problemas isolados e começa a enxergar os padrões simbólicos que conectam tudo. É como se o mundo externo começasse a espelhar seu mundo interno. É aqui que entra um dos conceitos mais fascinantes de Jung, a sincronicidade. Sincronicidade é o nome que Jung deu àquelas coincidências significativas que parecem ter uma mensagem oculta. Quando você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Quando encontra um livro que fala exatamente sobre o que você estava buscando. Quando um estranho te diz algo que responde a uma pergunta que você não havia dito em voz alta. Esses eventos não são causais, são simbólicos. São manifestações de uma ordem mais profunda, que conecta sua psique individual com o inconsciente coletivo. Eles não têm uma explicação lógica, mas carregam um significado tão intenso que parecem impossíveis de serem meras coincidências. A sincronicidade nos mostra que estamos conectados com algo maior e, mais importante, que a vida está em constante diálogo conosco. Cada encontro, cada dificuldade, cada sonho, cada intuição, tudo pode ser um símbolo a ser interpretado, uma mensagem do inconsciente, um convite à consciência. É preciso sensibilidade para perceber esses sinais. E é preciso coragem para confiar neles. Mas conforme você mergulha mais fundo na jornada, a sensibilidade aumenta. Sua escuta interna se torna mais clara. As máscaras começam a cair. E você começa a perceber que a maior parte do sofrimento humano vem da desconexão de si mesmo. Quantas pessoas vivem apenas para atender às expectativas dos outros? Quantos se perdem em relações tóxicas por medo da solidão? Quantos buscam incessantemente o sucesso externo sem perceber o abismo interno que estão tentando preencher? Jung nos lembra que o vazio existencial não é sinal de fracasso, mas de ausência de sentido. E o sentido não é algo que você encontra fora, é algo que você constrói dentro. E a construção do sentido começa quando você aceita que a vida não é sobre perfeição, mas sobre inteireza. Esse entendimento muda tudo. Você para de buscar aprovação, para de correr atrás de ideais inalcançáveis, para de tentar consertar o que não está quebrado, apenas ferido. E começa a olhar para si com compaixão. Começa a se escutar de verdade, a respeitar seu tempo, sua dor, seus limites. Nesse ponto, você começa a tocar o mistério da existência. Jung foi um cientista, um estudioso, mas também foi um místico. Ele compreendia que a psique humana não pode ser reduzida a números ou estatísticas, que o ser humano não é apenas um organismo, mas um símbolo vivo em constante transformação, e que cada um de nós carrega dentro de si uma centelha do todo, uma faísca divina que nos conecta ao universo. É por isso que, para Jung, a psicologia era mais do que uma ciência, era uma jornada espiritual. E o maior pecado da modernidade, segundo ele, era a perda da alma. Vivemos em um mundo que valoriza a performance, a produtividade, o controle. Mas esquecemos da alma, esquecemos da poesia, do silêncio, do sagrado, da imaginação, do mistério. Quantas vezes você parou em meio à correria e se perguntou: o que minha alma precisa agora? Essa pergunta é simples, mas pode transformar sua vida.
Talvez sua alma precise de descanso, de arte, de solitude, de verdade, de reconciliação com o passado, de um novo começo. Ou talvez sua alma esteja te chamando há anos e você só não soube escutar. O silêncio da alma se manifesta de muitas formas: cansaço crônico, desânimo, ansiedade, sensação de vazio, doenças inexplicáveis, insônia, apatia. São formas simbólicas que a psique encontra para dizer: há algo errado, há algo faltando. Mas quando você começa a escutar, quando você honra esse chamado, quando você abre espaço para que o inconsciente fale, a alma começa a florescer. E florescer aqui não significa viver uma vida perfeita, mas uma vida significativa. A alma não quer perfeição. Ela quer verdade. Ela quer inteireza. Ela quer viver. E viver de verdade é um ato de coragem. É preciso coragem para dizer não quando todos dizem sim. Coragem para se afastar do que não ressoa mais. Coragem para se reinventar. Coragem para olhar para dentro e aceitar tudo o que você encontrar. Coragem para abrir mão do que é confortável e seguir o que é verdadeiro. Mas essa coragem é recompensada, não com garantias, não com certezas, mas com profundidade, com presença, com conexão. Você começa a se sentir mais inteiro, mesmo quando ainda está em construção. Você começa a confiar mais na vida, mesmo sem saber o que virá. Você começa a caminhar com mais leveza, porque deixou de carregar pesos que não eram seus. E aos poucos você percebe, tudo isso sempre esteve dentro de você. Você não precisava se tornar alguém diferente. Só precisava lembrar quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. Esse é o grande paradoxo da individuação. Não é um processo de aquisição, mas de lembrança. Não se trata de adicionar algo à sua identidade, mas de descascar as camadas que a encobrem. A cada camada que cai, você se aproxima do que é essencial. E o que é essencial nunca grita, ele sussurra. Está nos sonhos que você tem ignorado, nos sentimentos que você esconde, nas memórias que ainda doem, no silêncio entre um pensamento e outro, nas lágrimas que você segura, no desejo secreto de viver com mais verdade. Essa é a linguagem da alma. E ela é sutil, profunda, implacável. Jung sabia disso. Por isso, ele dedicou tanto de sua vida à interpretação simbólica dos sonhos, das imagens, dos mitos, porque sabia que essas linguagens são os mapas do inconsciente. E quem aprende a lê-las, começa a compreender a si mesmo com outra profundidade. Imagine que sua psique é como um vasto oceano. Na superfície estão os pensamentos conscientes, as emoções do dia a dia, as decisões racionais. Mas nas profundezas moram os arquétipos, os traumas esquecidos, os desejos reprimidos, os medos infantis, os dons inexplorados. Você pode passar a vida toda navegando apenas na superfície, mas uma parte sua sempre saberá que há mais, e essa parte vai continuar chamando. Às vezes com sonhos, às vezes com crises, às vezes com doenças, até que você ouça. As grandes transformações não começam no barulho, começam no silêncio. É no momento em que você se permite parar, respirar e olhar para dentro que o processo começa. E sim, isso pode ser desconfortável, porque olhar para dentro significa encarar tudo o que foi varrido e para debaixo do tapete. Significa reconhecer suas feridas, suas máscaras, sua vulnerabilidade. Mas é nesse reconhecimento que está a cura. Jung dizia que aquilo que você resiste persiste e aquilo que você aceita se transforma. Aceitar não é o mesmo que se conformar. Aceitar é olhar para a dor com honestidade e dizer: eu vejo você, eu reconheço sua presença, estou pronto para entender o que você quer me mostrar. E a dor sempre quer mostrar algo. Ela é uma professora severa, mas profundamente leal. Ela aparece para quebrar a ilusão, para desmontar as fantasias que te mantêm aprisionado, para te forçar a descer das alturas da arrogância e entrar nas cavernas do autoconhecimento. Sim, é escuro lá dentro, mas é lá que você encontra o ouro. Jung chamava isso de a jornada ao encontro da sombra, e afirmava que em cada sombra existe um tesouro escondido, algo que foi rejeitado, mas que carrega uma parte essencial da sua verdade. Talvez, ao rejeitar sua raiva,
você também tenha rejeitado sua capacidade de se impor. Talvez, ao reprimir sua tristeza, tenha se desconectado da sua sensibilidade. Talvez, ao esconder seu medo, tenha perdido a chance de conhecer sua coragem. A sombra não é inimiga. É uma parte de você que está ferida, mas que carrega vida, energia, poder, criatividade, intuição e, sobretudo, verdade. E essa é a tarefa mais difícil: aceitar que você não é apenas luz. Mas também não é só escuridão. Você é o todo. A união dos opostos. A dança eterna entre consciência e inconsciente, entre razão e instinto, entre ordem e caos. Quanto mais você tenta ser apenas bom, mais sua sombra se torna perigosa. Quanto mais você busca a perfeição, mais se afasta da inteireza. Porque o caminho da verdade não é reto. Ele é espiral. Você avança, recua, mergulha, ressurge. Às vezes se sente perdido. Às vezes iluminado. Às vezes é tomado por uma tristeza profunda, como se estivesse morrendo. Mas em outras, sente uma alegria silenciosa, como se tivesse reencontrado um pedaço da sua alma que estava esquecido. Esse é o processo. Não é uma linha reta, é uma jornada de retorno. E o destino final não é um lugar, é um estado de ser. A jornada do self e a conexão com o inconsciente coletivo, continuação. Como mencionamos, o self não é o ego. O ego é uma parte de nós, é nossa identidade consciente. É aquilo que construímos ao longo de nossa vida, a partir das interações sociais e culturais. O ego tenta controlar, organizar e garantir a nossa sobrevivência em um mundo externo que nos desafia constantemente. Ele é necessário para a convivência, para tomar decisões práticas e lidar com os desafios do dia a dia. Mas o ego também está limitado, pois ele não consegue acessar as profundezas do inconsciente. O self, por outro lado, é o ponto de união entre todas as partes da nossa psique, o centro da nossa totalidade. É aquilo que transcende as máscaras e os papéis que desempenhamos na sociedade. A jornada para o self é a jornada de redescoberta do que há de mais profundo e autêntico dentro de nós. Quando conseguimos entrar em contato com o self, sentimos uma sensação de clareza e conexão com o todo, com o universo, com nossa verdadeira essência. Esse processo, no entanto, não é fácil. Como já vimos, ele exige a aceitação das partes sombrias da nossa psique, aquelas que tentamos evitar e esconder. A individuação, portanto, é uma jornada de cura. A cura de feridas do passado, de traumas não resolvidos e de partes de nós, mesmo que foram negadas ou suprimidas ao longo da vida. Quando confrontamos essas partes de nós, passamos por um processo de integração que nos permite crescer e nos transformar. Esse processo também pode ser comparado ao mito do herói, como Jung explicou em suas obras. O herói parte para uma jornada de autodescoberta e, ao longo do caminho, encontra obstáculos, desafios e monstros que representam aspectos ocultos da psique. O herói precisa confrontar essas forças para poder crescer e, ao final, retornar transformado. Da mesma forma, nossa jornada para o self nos leva a enfrentar nossos próprios monstros internos, nossas sombras e nossas limitações. Mas ao enfrentá-los, nós renascemos como seres mais completos e mais conscientes. Os arquétipos, guias da jornada interior. Uma das contribuições mais fascinantes de Jung foi a ideia dos arquétipos. Arquétipos são imagens universais, padrões de comportamento e símbolos que fazem parte do inconsciente coletivo e que moldam as experiências e a psique humana. Esses arquétipos estão presentes em todas as culturas e são transmitidos de geração em geração. São como uma espécie de memória ancestral que nos conecta com a humanidade como um todo. Jung identificou diversos arquétipos que aparecem em nossas vidas e que, muitas vezes, nos guiam sem que tenhamos plena consciência disso. O arquétipo do herói é um dos mais poderosos. Ele representa a parte de nós que busca superar desafios, crescer e alcançar o potencial mais elevado. O herói é aquele que enfrenta adversidades e, no final, emerge mais forte e mais sábio. Outro arquétipo central é o da sombra.
A sombra representa todas as partes da psique que foram reprimidas ou negadas, aquelas que não queremos enfrentar e que carregamos de forma inconsciente. A sombra é formada por nossas emoções negativas, traumas não resolvidos, nossos medos e inseguranças. Quando ignoramos nossa sombra, ela se manifesta de forma negativa em nossa vida, levando-nos a repetir padrões destrutivos. O arquétipo do velho sábio é outra figura significativa. Ele representa a sabedoria interna, a parte de nós que possui uma visão mais profunda e uma compreensão da vida além das aparências superficiais. O velho sábio é aquele que vê o todo, que entende as leis do universo e sabe que a verdadeira sabedoria vem da experiência, da reflexão e da aceitação do ciclo da vida. Além disso, temos o arquétipo da mãe, que simboliza o cuidado, a nutrição e a proteção. A mãe é a figura que nos acolhe e nos guia, mas também pode ser uma força de aprisionamento, se não aprendermos a nos separar dela e a desenvolver nossa própria autonomia. O arquétipo do amante representa a parte de nós que busca a conexão emocional profunda, o prazer e o amor, seja em relacionamentos interpessoais, seja em nossas paixões e criações. Esses arquétipos não são apenas figuras que vemos em mitos ou histórias antigas, mas forças vivas dentro de nós. Eles influenciam nossas decisões, nossos comportamentos e as experiências que atraímos para nossas vidas. Reconhecer e entender os arquétipos em nossa psique é uma maneira poderosa de nos tornarmos mais conscientes e de integrar essas energias de forma saudável e equilibrada. O processo de conscientização, o despertar para a realidade. A consciência, segundo Jung, é a chave para a transformação. Ao longo da vida, muitos de nós nos acostumamos a viver de forma automática, sem questionar as forças inconscientes que nos governam. Porém, o processo de individuação exige que nos tornemos mais conscientes de nós mesmos e das forças que atuam dentro de nós. Isso significa estar disposto a olhar para as partes de nós mesmos que nos incomodam, que nos causam dor ou que tentamos esconder. Ao fazer isso, começamos a integrar essas partes, trazendo à tona aquilo que estava escondido na sombra. Esse processo de conscientização é fundamental para o crescimento e para a liberdade interior. Mas a conscientização não se dá apenas através da reflexão racional. Ela também vem através da experiência, dos sonhos, das emoções e dos símbolos. Muitas vezes, a nossa psique fala conosco de maneira simbólica, utilizando imagens e metáforas que precisam ser decodificadas para que possamos compreender seu significado. Os sonhos, como mencionamos, são uma das formas mais poderosas de comunicação do inconsciente com a consciência. Ao aprender a interpretar nossos sonhos e a perceber os símbolos que surgem em nossa vida cotidiana, podemos começar a compreender as mensagens que o inconsciente está tentando nos transmitir. Isso exige uma disposição para mergulhar no mistério da nossa própria psique e aceitar que há partes de nós que ainda não entendemos totalmente. A integração das polaridades, a aceitação do todo. A individuação, como vimos, é o processo de integração do consciente e do inconsciente, da luz e da sombra, do ego e do self. Isso significa aceitar todas as partes de nós mesmos, mesmo aquelas que consideramos negativas ou indesejáveis. Jung acreditava que a verdadeira liberdade e autenticidade só podem ser alcançadas quando conseguimos aceitar todas as polaridades dentro de nós e integrá-las de maneira saudável. Isso implica em aceitar nossas falhas, nossos medos e nossas limitações, mas também reconhecer nossas forças, talentos e capacidades. Não podemos ser completos se não aceitarmos que somos uma combinação de luz e sombra, de forças contraditórias que coexistem em nossa psique. A verdadeira harmonia não vem da negação de uma parte de nós, mas da aceitação de todas as partes que formam quem somos. A integração das polaridades é um processo contínuo e dinâmico. À medida que crescemos e evoluímos, novas partes de nós mesmos surgem e precisam ser integradas. Esse processo nunca é concluído, mas é através dele que alcançamos uma vida mais plena e autêntica.
Conclusão: o despertar da consciência. A jornada proposta por Jung é uma jornada de autoconhecimento e autotransformação. Ela exige coragem, disposição e, acima de tudo, a capacidade de olhar para dentro e enfrentar as partes sombrias da nossa psique. Ao fazer isso, podemos nos tornar mais completos, mais autênticos e mais conscientes de quem realmente somos. O despertar para a realidade interior é um processo longo e desafiador, mas é também um caminho de liberdade e crescimento. Não há atalhos, não há fórmulas mágicas, mas se estivermos dispostos a enfrentar nossas sombras, a ouvir nossas emoções e a nos conectar com os arquétipos e os símbolos da nossa psique, começaremos a viver de uma maneira mais rica, mais profunda e mais conectada com o todo. A psicologia de Carl Jung nos convida a ver além das aparências e a mergulhar nas profundezas da nossa psique. Só assim poderemos realmente nos tornar quem somos, aceitando nossa totalidade e vivenciando uma vida mais autêntica e plena. Quando conseguimos olhar para dentro, somos capazes de despertar para a verdadeira realidade, aquela que está além das limitações do ego e que nos conecta com o inconsciente coletivo e com a sabedoria universal.